Quem tiver com a apostilinha aí vai acompanhando, quem tiver sem a apostila vai anotando aí no caderninho. Vou abrir aqui a nossa apostilinha para vocês acompanharem comigo aqui. Opa, deu problema nela aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver. Tá aqui. Deixa eu ver se ela abre aqui. Estão enxergando aí, pessoal? Apostila ampliada? Sim, professor. Sim. Muito bem. Vou voltar um pouquinho lá no assunto da última aula, com relação à tabela periódica, né, que nós estávamos vendo. Então, eu tinha comentado com vocês, só para a gente ampliar aqui um pouquinho, vejam lá a tabela periódica, acompanhem aqui no cursor. Tabela periódica, então, com 18 grupos, né, ou famílias, e 7 períodos, ou 7 linhas, né? Vejam que os elementos que estão no grupo 1 e no grupo 2 são elementos representativos. A distribuição eletrônica deles termina sempre no subnível S, portanto, eles são do bloco S. Bom dia. Vejam que os elementos do grupo 13 ou grupo 18 também são representativos e todos eles terminam a distribuição eletrônica no subnível P. Portanto, eles são do bloco P. Vejam que esses elementos em vermelho, que vão do grupo 3 ao grupo 12, são elementos de transição, né? Esses elementos de transição são do bloco D, terminam a distribuição eletrônica sempre no subnível D. E os elementos que saíram daqui, ó, desse sexto e sétimo período, aqui do grupo 3, lantanídeos ou lantanoides, actinídeos ou actinoides, né, foram passados aqui para baixo, são elementos que vão terminar a sua distribuição eletrônica sempre no subnível F, os nossos metais, né, de transição ou elementos de transição. Aqui, pessoal, eu queria só relembrar para vocês como é que nós conseguimos localizar o elemento químico na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica. Então, vocês têm que lembrar sempre o seguinte: olha a camada de valência do elemento, né? E olha quantas camadas eletrônicas ele tem. A camada de valência, a quantidade de elétrons na camada de valência vai indicar o grupo em que ele se localiza, né? A família. Seria a nossa coluna na tabela. E a quantidade de camadas eletrônicas vai localizar o elemento no período, ou seja, na linha. O exemplo que nós fizemos aqui, ó, para um elemento representativo, que são os mais simples, o sódio, por exemplo, com 11 elétrons para você distribuir, número atômico 11, a distribuição dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Reparem, então, 3s1 vai ser a informação que você precisa para localizá-lo na tabela periódica. Ele está com um elétron, ele tem um elétron na camada de valência, terminando em S, né? Se ele tem um elétron, então ele está no grupo 1, ou 1A. Repare que ele tem 3 camadas eletrônicas. Tem a camada do nível 1, camada K, a camada L, do nível 2, e a camada M, do nível 3. 3 camadas, portanto, ele estará no terceiro período. Se você fizer a distribuição eletrônica do neônio, que tem número atômico 10, portanto, 10 elétrons para distribuir, segue lá o diagrama de Linus-Pauling, você vai ter 1s2, 2s2, 2p6. Reparem, então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6 com 2, 8 elétrons, a soma aqui, né? Se ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele está no grupo 18, ou grupo 8A, também conhecido como grupo 0. Percebam que ele tem o nível 1, que é a camada K, e tem o nível 2, que é a camada L. O nível 2 tem 2 subníveis, por isso nós somamos esses elétrons desses 2 subníveis. 6 com 2, 8. Se ele tem a camada K e a camada L, tem 2 camadas eletrônicas, então ele está no segundo período. Muito bem. E quando eu estiver lidando com um metal, né? E aí o metal de transição, por exemplo, aqui no caso do cromo. Você vai fazer a distribuição eletrônica dele, ele tem número atômico 24, então segue lá o diagrama de Linus-Pauling,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Como é que vai ser o esquema? Bom, eu já vi que ele terminou em D, subnível mais energético, então ele é de transição. Eu vou fazer sempre o seguinte, vou pegar os elétrons do D, do último subnível, né, e vou somar com os 2 elétrons anteriores, do subnível S. A soma aqui, então, me deu 4 com 2, 6. Bom, se deu 6, esse carinha vai estar no grupo 6, ou 6B. E reparem também que, quantas camadas eletrônicas eu tenho? Bom, nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, camada N. Então, ele tem 4 camadas eletrônicas. Portanto, ele vai se localizar no quarto período, grupo 6 ou 6B. Se você olhar na tabelinha periódica, você vai localizar, então, o nosso amigo cromo lá de acordo com a distribuição eletrônica. Ele está aqui, né? Aqui no meu cursor. Então, vejam que ele está no grupo 6 e ele está em que período? Quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Achei o meu amigo cromo. O sódio, nós fizemos a mesma coisa na distribuição eletrônica, né? Então, vejam que o sódio está no grupo 1, porque ele tem um elétron de valência, e está no terceiro período, porque ele tem 3 camadas eletrônicas. Se eu fizesse a localização de um outro elemento, por exemplo, aqui o cálcio, tá aqui, ó. Cálcio está no grupo 2, porque tem 2 elétrons de valência, e está no quarto período, porque ele tem 4 camadas eletrônicas. Se eu escolhesse outro elemento aqui, por exemplo, o césio, né? O césio, ele está um elétron de valência, um elétron na camada mais externa, na camada de valência, e está no sexto período porque ele tem 6 camadas eletrônicas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Deixa eu passar aqui para outra tela, que é a tela dos nossos slides. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Sim. Sim, senhor, dá para chegar. Beleza, então deixa eu agora começar a falar para vocês de algumas propriedades, né, características dos elementos da tabela periódica. Como eu falei para vocês, os 118 elementos químicos da tabela periódica podem ser ou metal, ou não metal, ou gás nobre, além de hidrogênio, que é um carinha que fica fora dessa classificação por ter comportamento diferente, né? Então, quais são as propriedades características dos metais? Se vocês voltarem lá comigo na tabela periódica, eu vou voltar aqui um pouquinho, percebam que tudo que está em azul, aqui na minha tabela, e aqui na parte de baixo também, dos lantanoides e actinoides, tudo que está em azul é metal, tudo metal. Percebam, então, que a maior parte dos elementos químicos são de metais, né? Eu tenho no grupo 1 os metais alcalinos, tenho no grupo 2 os metais alcalinos terrosos, tenho do grupo 3 aqui até o grupo 12 os metais de transição, tenho aqui embaixo os metais de transição interna, né? Que são lá lantanoides e actinoides. Então, a maioria dos elementos químicos são metais, tem um comportamento de metal. Que propriedades características são essas dos metais? Então, vamos analisar direitinho. Vejam, pessoal, uma primeira propriedade característica de metal é que eles são, na sua maioria, sólidos na temperatura ambiente. Tem uma exceção lá? Tem o mercúrio. O mercúrio é um metal que, na temperatura ambiente, ele é líquido. Mas todos os demais metais, né, são sólidos à temperatura ambiente. Eles têm uma outra propriedade característica, o brilho metálico. Então, se você pegar um metal e produzir nele um polimento, né, ele vai ter esse brilho característico, brilho metálico. Isso acontece por quê? Porque quando a luz incide nos metais, existe lá uma movimentação de elétrons que permite uma reflexão dessa luz com características distintas. Então,
é o nosso brilho metálico. Outras propriedades que nós temos dos metais, eles são excelentes condutores de corrente elétrica, de eletricidade. A eletricidade passa por eles, flui através deles com muita facilidade. E também são excelentes condutores de calor. Eles são muito bons condutores de calor. Então, condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica são propriedades características dos metais. Eles têm também mais propriedades características. Eu consigo transformar os metais em fios, então eu consigo esticá-los até que eles se transformem em fios, e o nome dessa propriedade é ductibilidade, ou seja, eles são dúcteis. Eu consigo pegar um metal e fazer um processo lá mecânico nele, onde eu transformo esse metal num fio. Eu produzo um arame, por exemplo. E outra propriedade deles também é que eu consigo transformá-los em chapas, né? Eu consigo eles são maleáveis, ou seja, se eu consigo transformar esse material numa chapa, essa propriedade então é chamada de maleabilidade. Eles são maleáveis. Outra propriedade característica dos metais é com relação à propriedade química. Eles têm a tendência a formar cátions, os metais. Por quê? Porque eles têm uma tendência a perder elétrons. Então, os nossos metais têm essa característica química. Eles formam cátions. Eles perdem elétrons. Nós vamos entender o porquê disso quando observar as propriedades periódicas, né? E tem uma outra classificação também para os metais com relação à densidade dos metais, né? Os metais, normalmente, a sua grande maioria, eles são densos. Significa que eles têm uma massa relativamente grande com relação ao volume que eles ocupam. E essa densidade, dentro de uma classificação, pode caracterizar os metais como sendo chamados de metais pesados. O que é esse metal pesado? Metal pesado será aquele que tem uma densidade acima aí de 5,6 gramas por centímetro cúbico. Então, é uma outra classificação que nós temos aí de metais pesados. Esses metais pesados, eles representam um problema ambiental, porque se você sofrer uma intoxicação com esses metais pesados, eles causam aí danos sérios aí à saúde das pessoas e de toda a cadeia alimentar aí presente no meio ambiente. Então, só para a gente ter uma ideia de quem são esses metais pesados, eu tenho aqui ó, essa figurinha, né? O ferro, né? É um metal pesado, o chumbo, o cádmio e o mercúrio. Então, tem que ter muito cuidado no descarte de materiais que contenham esses metais pesados, principalmente quando eles estão na forma de íons, né? O problema é esse. Não assim quando eles estão formando a substância simples em si, mas a presença desses metais pesados na forma de cátions, se forem descartados no ambiente, é um problema, porque eles acabam sendo tóxicos. Por que eles são tóxicos, né? Eles são absorvidos lá pelo organismo e acabam se acumulando no tecido adiposo, ou seja, um tecido que tem gordura, né? E onde você tem esses tecidos adiposos, onde você tem gordura? Olha, você tem lá no fígado, por exemplo, e eles, então, entrando na corrente sanguínea, podem atingir que regiões lá do seu organismo? Vai para lá, para o cérebro, para os rins, né? Isso causa um problema seríssimo de saúde, né? Oi. E o mercúrio, por isso que falam que mercúrio é perigoso? Extremamente perigoso o mercúrio. Onde é que está o problema aí no mercúrio, né? O problema do mercúrio é que quando os caras, aqueles garimpeiros, né, o garimpo convencional que é feito, eles utilizam o mercúrio para formar uma amálgama com o ouro e separar o ouro lá no processo de garimpagem. E esse mercúrio entrando em contato lá com o garimpeiro, ou mesmo depois indo lá para o meio ambiente, ele pode vir a contaminar, né? E contaminando, ele causa problemas sérios à pessoa, problemas sérios de saúde, né? A pessoa, então, acaba adoecendo. O cádmio também é perigoso porque ele está presente nas baterias, né? Baterias de celulares, baterias lá de laptops, baterias, né, de todo tipo de equipamento eletrônico. As baterias de
cádmio e níquel, né? Ou pode ser de cádmio e níquel, tem que ter um cuidado muito grande no descarte dessas baterias, para que elas não vão parar lá no meio ambiente e o conteúdo dessas baterias vaze, né? E acabe contaminando aí o meio ambiente. Se isso entra em contato com o seu organismo, vai causar sérios problemas aí, problemas hepáticos, problemas renais, muito tóxico. O chumbo também é um carinha perigoso. Onde é que está presente esse chumbo? Nas baterias lá dos carros, né? Bateria de automóvel. Então, bateria de automóvel você tem placas lá de chumbo e também tem óxidos de chumbo, né? Que estão produzir a corrente elétrica, a eletricidade lá para o carro. Se você descarta uma bateria de carro lá no meio ambiente de qualquer jeito, e esse conteúdo dessa bateria vaza, também vai causar problemas aí ambientais, problemas que vão causar intoxicações em toda a cadeia alimentar, né? E o ferro é a mesma coisa, o ferro, na sua forma de cátion, né? Então ele não pode ser descartado aí no meio ambiente, substâncias, né? Sais, diversos tipos de substâncias que contêm esse ferro na forma de cátion. Então, para tudo isso, o que tem que ser feito, né? O processo de reciclagem. Esses materiais que contêm esses metais pesados têm que passar por processos de reciclagem para que você possa fazer o descarte, né, correto desse tipo de material e o que você puder reaproveitar deles, né, para você dar algum aproveitamento. Mas direto no ambiente não pode. Muito perigoso. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui dos não metais. Então tá aqui, ó, não metais. Os não metais, vocês podem observar aqui na tabela periódica que eles estão aqui nessa região, né? Esses carinhas aqui, ó. Olha eles aqui, os nossos não metais. Então você tem aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né? Fósforo, enxofre, antimônio, cloro, bromo, iodo. Todos esses caras aqui, então, são os nossos não metais e eles também têm propriedades físicas e químicas que são características. Você pode pensar da seguinte forma para os não metais. Eles são ao contrário dos metais. As propriedades deles são contrárias. Total. Então, quanto ao estado físico, né, das substâncias que eles formam, substâncias ou gasosos, né? Uma Professor, tá propriedade que cortando aqui. é característica. Aqui também Acho que tá a cortando internet a está ligação. oscilando, né? A internet está oscilando aqui. Deixa eu passar para cá, para o oscila aqui, vai ficar melhor da gente enxergar. Melhorou o sinal aí, gente? Melhorou um pouco. Pessoal, melhorou o sinal? Sim. Sim, até Um agora pouquinho, sim. melhorou. Essa minha internet aqui é de manivela, cara. Vou te falar, aqui na Zona Leste o negócio tá feio, viu? Tem hora que não consigo nem acessar aqui. Então, eu vou passar aqui na apostila, porque fica melhor a gente enxergar. Então, tá aqui os não metais, né? Os não metais, nós podemos então dizer que eles têm as características, as propriedades que são o contrário dos metais. Então, na temperatura ambiente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, eu tenho o enxofre, que é um sólido na temperatura ambiente, é tipo um pó, né? Um tipo de granulado, né? Eu posso ter no estado líquido também, por exemplo, o bromo, né? O bromo na temperatura ambiente ele é um líquido. Eu posso ter no estado gasoso, então vocês sabem, tem gás, oxigênio, gás, hidrogênio, gás, cloro, enfim, todos esses carinhas, né? Eu coloquei o hidrogênio aqui, citei o hidrogênio como propriedade de não metal, porque ele vai ter realmente propriedades de não metais no nosso estudo, né, de ensino médio. Mas o hidrogênio ele tem uma característica diferente, por isso que ele é colocado lá um pouquinho fora desses comportamentos de não metais. Então, veja, eu posso ter carbono, né? Carbono no grafite, carbono no carvão, carbono no diamante, então está no estado sólido, né? Então, os não metais podem se apresentar na temperatura ambiente nos 3 estados físicos. Outra característica deles, eles têm baixos pontos de fusão e de ebulição, que é diferente do metal, né? Metal, para você, temperatura é alta.
para você fazer ele ferver, então, entrar em ebulição, a temperatura é mais alta ainda. Então, os não metais já tem a característica oposta, né? Os pontos de fusão e de ebulição deles são relativamente baixos, né? Você consegue derretê-los em temperaturas mais baixas e consegue com que eles fiquem no estado gasoso também em temperaturas mais baixas. Os não metais não conduzem, né? Não são bons condutores de corrente elétrica, ao contrário dos metais. Os não metais não conduzem calor muito bem, também ao contrário dos metais. Os não metais, eles são relativamente moles, frágeis, então você quebra, né? Quando ele está no estado sólido, eles são facilmente quebrados, amassados. Eu não consigo fazer fio e nem chapa com não metal, porque ele se pulveriza todo, ele é frágil, né? Ele é mole. E, particularmente, nessas características físicas, você, então, consegue classificar o seu elemento lá dentro do grupo dos não metais. A propriedade química característica dos não metais, eles têm uma tendência a ganhar elétrons. Então, eles têm uma tendência a formar ânions. Os não metais, então, contrário do metal. Metal tem tendência a perder elétrons, não metais, ao contrário, já tem tendência a ganhar elétrons, tendência a formar ânions. Tudo bem, pessoal? Uhum. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês dos semimetais, né? Sinal? Tá Melhorou cortando um pouco quando você explica. Agora parece que melhorou. Tá oscilando muito aqui. Então vamos lá, pessoal. Semimetais, né? A gente não vai estudar com profundidade essas características de semimetais, porque esses carinhas, como eu falei para vocês, tem situações metais que se comportam como não metais. Então, quem são esses caras aqui? O boro, o silício, o germânio, o astato, o antimônio, o telúrio, o polônio. Eles são elementos que têm esse comportamento dúbio, né? Eles, em algumas situações, se comportam como metais, em outras, eles podem se comportar como não metais. Onde eles são muito utilizados? Eles são muito utilizados nos processadores aí de computadores, né? Então, todo constituição lá, um circuito eletrônico, né? E nesse circuito eletrônico, há a presença lá de um chip. Esse chip, né, ele é formado, ele é construído com alguns desses nossos semimetais aí, que são o que nós chamamos de semicondutores. Esses semicondutores, então, são dispositivos que permitem a construção lá dos nossos transistores, os nossos processadores, e muitos deles têm na sua composição lá o silício, por exemplo, né? O silício é um semimetal, né, que tem propriedades aí de ser um semicondutor. Você tem aí o silício que os caras misturam na sua composição germânio, por exemplo, é um semimetal importante aí na construção aí dos chips eletrônicos, né, nos semicondutores. Você pode colocar nesse silício também algumas quantidades de boro. Então, nós falamos que esse processo é chamado de dopagem, né, dos nossos semicondutores. Quando nós fazemos essas dopagens de silício misturado a germânio, misturado a boro, nós conseguimos construir semicondutores aí que têm uma performance melhor, né? Então, a utilização desses semimetais ou metalóides aí é bastante importante aí na construção de processadores eletrônicos. Então, vejam aí que nós colocamos os nossos semimetais, o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, né, os elementos que, na sua pura, também são sólidos na temperatura ambiente. Expliquei para vocês aí o processo de dopagem que é feito aí nos semicondutores, né, de eletricidade, para a construção aí dos componentes eletrônicos.
E tem aí também uma informação importante, né? Veja o que tem aí na apostilinha. Alguns materiais marcam as eras históricas, né? Então, vocês se lembram lá que vocês estudaram história, a era na Idade da Pedra, aí Idade do Bronze, Idade do Ferro. Então, tudo isso aí apareceu, né? Esse tipo de denominação aí das eras, né, históricas, por causa do domínio, né, da utilização desses metais, né, desses compostos. Eles foram tão importantes na evolução aí da civilização que tem muitas classificações aí com relação à linha do tempo aí na história que se referem aí aos nossos elementos, né? Idade do bronze, idade do ferro e assim por diante. Hoje, né, você pode dizer que nós estamos aí na era do silício. Por que seria essa era do silício? Porque silício é utilizado na construção dos chips eletrônicos, de computadores, como vocês sabem, e isso revolucionou toda a nossa civilização, né? Nossa civilização hoje que é uma civilização digital, vamos dizer assim, ela é totalmente dependente, né, do funcionamento aí dos processos eletrônicos. Então, podemos chamar até de era do silício, né? Temos aí a recomendação da IUPAC, né, que vou falar para vocês aí, para a nossa recomendação. Então, a IUPAC recomenda o quê? Que os elementos sejam classificados como metais, semimetais e não metais. Tá certo? Então, essa é a recomendação oficial que nós temos aí da nossa IUPAC. Claro, você observando aí no comportamento dos semimetais, então você tem aqui, né, metais, germânio, antimônio, polônio. Eu sei que esses carinhas aí são semimetais que têm um comportamento diferente, mas para o nosso estudo, né, para a nossa prática no dia a dia, vamos assumir o comportamento deles como metais, né? E não metais, vejam aí, boro, silício, arsênio e telúrio, é um comportamento que eles mais, né, apresentam, é um comportamento onde eles mais se enquadram. Então, no nosso estudo, né, nós vamos aqui considerar esses caras com comportamento aí praticamente como não metais e não vai ser muito aprofundado aí nas outras propriedades que eles têm. Bom, vimos então o que são metais e suas propriedades, vimos quem são os não metais e também as suas propriedades, suas características, e finalmente vamos lá para os gases nobres. Os gases nobres, então, são os carinhas lá que vocês sabem que tem um comportamento de ser inertes. Ou seja, eles não reagem com ninguém, eles não se combinam a nenhum outro elemento químico. Tá? Essa inércia característica desses gases nobres acontece por quê? Porque eles têm a camada de valência deles completa. Então, vejam, eles têm 8 elétrons na camada de valência. É uma camada de valência completa. Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, mas também tem um comportamento de gás nobre. E por quê? Porque o hélio só tem a camada K, é só uma camada eletrônica que ele tem. E essa camada eletrônica cabe no máximo 2 elétrons. Ele já tem esses 2 elétrons na camada de valência completa, então ele também tem comportamento de gás nobre. Então, os gases nobres, né? Primeira característica deles, são gases, ponto. O nome já diz tudo, né? São gases, todos eles. Segunda, não se combinam com ninguém, não formam substância composta com nenhum outro elemento químico. Terceiro, são monoatômicos, são gases que são formados por átomos, né, desses elementos. Não são gases que são formados por átomos combinados, né, como substância composta. Nós vamos estudar um pouquinho mais a característica dos gases nobres lá nas ligações químicas, né? Por que eles são estáveis, né? Por que eles não se combinam com nenhum outro elemento? Por que eles são inertes, né? Então, vai ser a questão da estabilidade eletrônica que eles apresentam. Finalmente, vamos falar um pouquinho do hidrogênio, né? Então, está aqui o hidrogênio. Como vocês sabem, o hidrogênio ele tem uma distribuição eletrônica onde aparece somente um elétron, né? E esse 1 elétron faz com que ele se localize no grupo 1 ou 1A da tabela periódica. Mas ele não é metal alcalino, como os demais. O hidrogênio não pode ser considerado como metal. Nós vamos considerar o hidrogênio no nosso estudo com um comportamento de não metal.
Em tudo que nós vimos aí na química de ensino médio, ele vai ter um comportamento de não metal. E onde é que eu tenho um encontro lá, hidrogênio? Para começar, é o elemento químico mais abundante do universo, né? Que eu tenho no universo todo, no cosmos todo, em maior quantidade, é hidrogênio. E onde que ele está presente? Nas estrelas, né? Nas estrelas, como vocês viram lá no estudo dos fenômenos nucleares, todo esse hidrogênio que forma a estrela, naquela temperatura brutal que eu tenho lá nessas estrelas, acontecem as reações de fusão nuclear, né? Na fusão nuclear do hidrogênio, vocês se lembram então que o hidrogênio vai se combinar entre si para formar o hélio, né? Então, nessa reação de fusão, quando eu formo um novo núcleo a partir de outros elementos, eu tenho uma liberação tremenda, né, de energia, muita energia liberada, né, nesse processo. Então, o que acontece, né? É o elemento mais abundante, né, na natureza, aqui, reage com praticamente todos os elementos da tabela periódica. O hidrogênio se combina a todos os demais elementos, né? Ele é muito reativo. E você tem uma infinidade, né, de compostos que são produzidos, né, que são formados, onde você tem a presença do hidrogênio. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo, O hidrogênio professor. só para dar uma pincelada, né? A gente vai considerar o hidrogênio no nosso estudo. Oi? Você pode me explicar esse negócio de monoatômico, por favor? Negócio de? Monoatômico. Monoatômico significa que é formado por um átomo, né? Mono é o prefixo de um, atômico, então, é um átomo. Então, os gases nobres são monoatômicos porque eles são formados por átomos livres, né? Dos elementos. Por exemplo, aquele gás hélio, que quando você enche os balõezinhos lá, as bexigas ficam flutuando, né? Com o gás hélio. Se você inalar aquele gás hélio, sua voz, né, fica aquela voz fininha. Você já deve ter visto isso, né? O pessoal que faz esse tipo de coisa. Eu quero fazer um dia, só pra ver como fica. Então, o gás hélio, ele é formado só por átomos de hélio. São vários átomos de hélio que estão soltos ali, que compõem esse gás, né? Então, por isso que nós chamamos de gás monoatômico. Se você pegar o gás hidrogênio, já é outro assunto. O gás hidrogênio é formado por uma molécula de hidrogênio. Eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados entre si, formando uma molécula diatômica, que tem dois átomos na sua composição. Então, essa aqui é a diferença, né? Você tem gases monoatômicos, que são formados por um átomo só, né? Livre. Eu posso ter gases que têm mais de um átomo na sua composição. E aí você vai ter gases diatômicos, triatômicos e assim por diante. Pessoal, uma outra classificação que aparece aqui são os elementos naturais e artificiais. Então, o nome já diz tudo, né? Elemento natural você encontra na natureza, né? E os elementos artificiais são produzidos em laboratório. Então, o que acontece, né? Vários elementos químicos foram sintetizados. Tem vários elementos, né, artificiais que não existem na natureza. Você consegue produzi-los através de aceleradores de partículas, através de reações nucleares. Dentre eles, olha só, o tecnécio, né? O tecnécio está aqui, ó. Foi produzido em 1937, é um elemento artificial. O bromécio, também produzido em 1947, elemento artificial. O astato, né, produzido em 1940, também artificial. E o frâncio, também produzido lá em 1939. Esses elementos artificiais, todos eles produzidos em laboratório, né, por diversos tipos de processos, eles estão com um número atômico menor do que o do urânio. Há uma classificação que é colocada com referência no urânio. O urânio é o elemento químico mais pesado que aparece na natureza, que é natural. Elementos químicos mais pesados do que o urânio não existem na natureza, são todos artificiais, né? Então, como o urânio aparece como uma referência do último elemento químico mais pesado que nós encontramos na natureza,
eu posso classificar os elementos como sendo transurânicos ou cisurânicos. O que significa isso? Elementos cisurânicos são aqueles que têm um número atômico menor do que o do urânio. Ou seja, vem antes do urânio, né? E todos, não todos, né? Quase todos eles aí naturais, com exceção daqueles 4 que eu citei anteriormente, tecnésio, promécio, astato, frâncio, que são artificiais. E eu tenho os elementos transurânicos, que são aqueles que têm um número atômico maior do que o urânio, e todos eles são artificiais, todos eles são produzidos, né, em laboratório. Aqui aparece uma imagem do Glenn Seaborg, né? Esse carinha aqui, então, foi um químico importante, né? Que ganhou o Prêmio Nobel de Química por ter descoberto, né, o elemento plutônio, né? E mais de outros 100 tipos diferentes de isótopos que ele trabalhou bastante para poder descobrir e produzir novos elementos químicos aí, né? Tanto que tem um elemento químico que recebe o nome dele em homenagem, né? O Seaborg. Está lá na nossa tabelinha periódica também. Então, o que acontece? Né? A tabela periódica ela vai sendo construída ao longo do tempo, de acordo com as descobertas e com os processos que permitiram a sintetização artificial, né, de diferentes elementos químicos. Então, vocês veem que hoje a nossa tabela periódica já está completa, né, até o 7º período. O 7º período se completou, mas nada impede que se consiga, né, através de processos aí de acelerador de partículas, né, conseguir descobrir novos elementos, e você, à medida que vai descobrindo, você vai encaixando esses elementos na tabela periódica de acordo com as suas propriedades, né. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo. Sim, professor. Muito bem. Olha só, nós temos aí na sequência umas atividades, né, que vocês vão se divertir aí em casa. Né? Eu tenho aqui exercícios da página 15 para responder. Tem a página 16 para vocês responderem também. Tenho aqui a página 17 para divertimento de vocês, né? E depois nós vamos entrar nesse assunto aqui, que são as propriedades, né, dos elementos químicos. Nós vamos chamar aí das propriedades periódicas. Então, fica aqui para casa, para que vocês se divirtam esses exercícios. Quem não tem a apostila ainda, tenta abrir no Positivo On para fazer no caderno, ou pede para o amiguinho mandar uma foto dessas perguntas aqui para responder no caderno. E aqui eu já vou com vocês só responder essas primeiras perguntas que estão aqui, tá? Então, aqui desse exercício 1, né? Então, vejam lá. Os elementos representativos recebem essa denominação porque têm propriedades químicas semelhantes às dos demais elementos de um mesmo grupo. Já os elementos de transição têm propriedades intermediárias entre os grupos dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, e entre os grupos 13 a 18. Muito bem. Entre os elementos de transição, há 2 linhas que são representadas na parte inferior da tabela, contendo os elementos de transição interna. Esses elementos são denominados de lantanoides e actinoides. Aí vem aqui, consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguirem representativos de transição ou de transição interna. Esse exercício está forçando você a pegar a tabela periódica e consultar, né? Então, você vai pegar a sua tabelinha periódica e vai procurar lá no item A, o lítio. Onde é que está o lítio? Vou pegar minha tabela periódica. Na primeira coluna. Já acharam ele aí? Está no grupo 1, não está? Grupo 1 recebe o nome de metais alcalinos, lembram disso? E no que se está no grupo 1, vamos lembrar que ele é representativo. Quem são os elementos representativos? Aqueles que estão no grupo 1, grupo 2 e do grupo 13 ao grupo 18. Todos eles representativos. Terminam a distribuição eletrônica sempre
em S ou P. Tem comportamento químico mais simples. Então, está lá o nosso lítio, ele é um metal alcalino, ele é um elemento representativo. O urânio, procura lá o urânio, pessoal. Onde é que está o urânio na tabela periódica? Quem me informa aí? Onde é que está o urânio? Onde está o Wally? Ele é um lantanoide ou um actinoide? Ah, um actinoide, perfeito. Então, ele é um elemento o quê? De transição interna. É um actinoide ou actinídeo, elemento de transição interna. Procure lá o ferro na tabela periódica, pessoal. Onde é que está o ferro? Nosso amigo Wally, lá na tabela. Ferro, Fe. Acharam aí? Sim. Reparem que ele está no grupo 8, não está? Grupo 8, em que período? 4. Quarto período, exatamente. Então, o nosso ferro, ele é um elemento de transição. Ele é um metal de transição. Radônio, Rn. Onde é que está o nosso amigo radônio? Já sabe que terminou com esse ônio aí, o cara é um gás nobre, não é? Radônio. Acharam ele no grupo 18? Gases nobres? Concordam também que ele está no sexto período? Sim. Sexta linha. Radônio, então, é um gás nobre, está no grupo 18 ou 8A, porque ele tem 8 elétrons de valência. Está no sexto período, porque ele tem 6 camadas eletrônicas. Ele é representativo. Mercúrio, pessoal. Onde é que está o nosso amiguinho Mercúrio? Procure aí na tabela. 12. Grupo 12, período 6. Perfeito. Então, nós classificamos ele como um metal de transição. E o nosso amigo nitrogênio, símbolo N, onde é que ele está na tabela periódica? Grupo 15, período 2. Período 2. Grupo 15, segundo período. Perfeito. Então, o nitrogênio ele é representativo. O nitrogênio, então, representativo. Ele está no grupo 15 ou 5A, porque ele tem 5 elétrons de valência, e ele está no segundo período porque ele tem 2 camadas eletrônicas. Tranquilo, né? Então, isso já responde a questão 2. Oi? Né, você pode me explicar, tipo, a diferença do representativo, do transição e transição interna, de novo, por favor? Que eu ainda não entendi completamente essa questão. Elementos representativos são aqueles que vão ter a distribuição eletrônica sempre terminando em S ou P. Os elementos de transição, que estão no meio da tabela periódica, vão ter a sua distribuição eletrônica terminando em D, subnível D. E os de transição interna, que foram tirados lá para a parte de baixo da tabela periódica, vão ter a distribuição eletrônica terminando em F. Os elementos representativos têm comportamento químico mais simples. Nos elementos representativos, na distribuição eletrônica, você vai localizar o grupo a que eles pertencem pela quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. Então, quem está no grupo 1, representativo, tem 1 elétron de valência. Quem está no grupo 2, tem 2 elétrons de valência. Quem está no grupo 13, representativo, tem 3 elétrons de valência. E assim por diante. A quantidade de camadas eletrônicas do elemento vai localizar o período, a linha em que ele se encontra. Então, se o elemento está na primeira linha, primeiro período, ele tem 1 camada eletrônica. Se ele está na segunda linha, no segundo período, ele tem 2 camadas eletrônicas. Se ele está na quinta linha, no quinto período, ele tem 5 camadas eletrônicas. E assim por diante. Os elementos de transição, para você localizar o grupo a que eles pertencem, você faz a distribuição eletrônica, e lá na camada de valência dele, que está lá no subnível D, você vai somar os elétrons do último subnível com o penúltimo. E quando você faz essa soma, você localiza o grupo onde ele se encontra, que serão dos grupos 3 até o grupo 12. Tudo bem?
Sim. Tudo certo. Aí o a que- gente aí tem que procurar na tabela periódica para saber, né? Isso. O que já responde aqui essa questão 2, né? Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Então, o elemento vai ser representativo quando? Quando o subnível mais energético, né, o elétron de subnível mais energético, o último, né, na distribuição eletrônica, se encontrar... Pode repetir, porque travou tudo aqui. Então, é o que está perguntando nessa segunda questão aqui, né? Quando eu tenho o elétron mais energético, né, quando ele está no subnível mais energético dele, sendo subnível S ou P, o elemento é representativo. Quando o meu elétron mais energético, subnível mais energético, se localizar no subnível D, aí eu tenho um elemento de transição. Se esse elétron mais energético está no subnível F, eu tenho um elemento de transição interna, que é aquele elemento que está na parte de baixo da tabela periódica. Então, é só a gente voltar aqui, para vocês lembrarem, na distribuição eletrônica, os blocos, né? Está aqui, os blocos de distribuição eletrônica. Vejam, então, que se o elemento tiver a distribuição eletrônica terminando em S, ele vai estar aqui nessa região, grupo 1 ou grupo 2. Ele é representativo. Se a distribuição dele, eletrônica, terminar aqui no bloco P, que vai do grupo 13 ao grupo 18, ele também é representativo. Então, elementos representativos são aqueles que estão no grupo 1, grupo 2, e do grupo 13 ao grupo 18, ou seja, distribuição eletrônica terminando em S ou P. Os elétrons mais energéticos, né, estarão nos subníveis mais energéticos, os últimos da distribuição, sendo S ou sendo P. Agora, se na sua distribuição eletrônica, o subnível mais energético, os elétrons mais energéticos, os últimos, se localizarem no subnível D, então o seu elemento vai ser de transição. Ele vai estar nessa região de bloco D, que vai do grupo 3 ao grupo 12. Se a sua distribuição eletrônica colocar os elétrons mais energéticos lá naquele último subnível mais energético e ele for F, então o seu elemento vai ser de transição interna, bloco F. São esses elementos que estão aqui nessa parte de baixo da tabela periódica. Ok, turma? Beleza. Muito bem. Pessoal, eu vou pedir então para vocês fazerem esses exercícios que eu passei, as páginas aí, e lá na próxima aula a gente volta a esse assunto e fazemos a correção e vamos lá, né, caminhando aí com o nosso conteúdo. Alguém tem alguma dúvida aí, turma? Nenhuma. Ficou claro, hein? Você já pode te mandar foto no positivo? Não, ainda não. Eu ainda vou preparar um arquivo aqui para vocês e aí depois eu abro lá uma atividade para vocês me mandarem, tá? Tá bom. É que como o pessoal ainda está sem apostila aí, vai ficar meio complicado aí. A turma vai fazendo caderno, né? Eu vou esperar um pouquinho aí para normalizar essas apostilas, aí a gente faz esse esquema. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo, senhor.